Hare Krishna, então, é o Bhaktarasamrita Sindhu, né? Livro de Rupa Goswami, comentários de Srila Vishwanath Chakravarti e Diva Goswami. Está no verso 1.2.249. Como Jnana e Vairagya geralmente tornam o coração duro, os devotos autorizados concluíram que somente Bhakti, cuja natureza é muito eterna, é a causa de entrar em Bhakti. Um comentário de Diva Goswami. Esse verso fala de outra falha em ser apegado a Jnana e Vairagya, causam dureza no coração. Em Jnana deve-se deliberar sobre a verdade, derrotando uma variedade de outras filosofias. Em Vairagya deve-se renunciar ao prazer pela tolerância repetida do sofrimento. A própria natureza dessas práticas é dura ou desagradável, e assim o coração se torna igualmente severo. Isso é oposto à doçura da suavidade do coração. Mas como uma pessoa pode entrar em estágios cada vez mais elevados de Bhakti sem algum tipo de assistência? A resposta dada diz que Bhakti é a causa de entrar em Bhakti e os atos anteriores de Bhakti sozinhos são a causa de entrar em estágios mais elevados de Bhakti. Mas Bhakti também se tornará uma causa de endurecimento do coração, pois a perfeição só pode ser alcançada pelo esforço. A resposta dada: este Bhakti, por sua própria natureza, é extremamente eterno, porque consiste somente em pensar na doce forma, qualidades e passatempos do Senhor. Portanto, a conclusão é que Bhakti deve ser realizado com o desejo de fazer o coração derreter em relação ao Senhor. O distinto devoto Prahlada declarou com ênfase. Então, Prahlada ele declarou, né? Nem os três modos da natureza material, nem as divindades predominantes que controlam esses três modos, nem os 5 elementos grosseiros, nem a mente, nem os semideuses, nem os seres humanos podem compreender Vossa Senhoria, pois todos eles estão sujeitos ao nascimento e aniquilação. Considerando isso, os espiritualmente avançados passaram ao serviço devocional. Tais sábios dificilmente se incomodam com o estudo védico. Em vez disso, eles se engajam em serviço devocional prático. O verso Bhagavad, canto 7. Portanto, a Suprema Personalidade de Deus, a melhor de todas as pessoas a quem as orações são oferecidas, sem prestar 6 tipos de serviço devocional a você, oferecendo reverência a você, orações, serviço servil, adoração à deidade, lembrando seus passatempos e ouvindo sobre suas glórias, quem pode alcançar a devoção a você? O objetivo dos Paramahansas é o canto 7 também. No segundo verso citado, a palavra karma, namaha stuti karma pujaha, refere-se a paricharya, tratando o Senhor como um rei. Karma smrityaha charanayoho significa lembrança dos passatempos do pé do Senhor. Charanayo está relacionado a todos os 6 itens da lista e indica a devoção orador. Sem esses 6 tipos de serviço, Samevayavinaniti, como a pessoa pode atingir Bhakti? Vairagya e Jnana não são mencionados nesta declaração. O verso 1 um pouquinho só. Então, continuando agora, o verso 1.2250. No Bhagavad também é dito, portanto, para um devoto engajado em meu serviço amoroso, com a mente fixada em mim, o cultivo do conhecimento impessoal e a renúncia geralmente não são os meios de alcançar a mais alta perfeição neste mundo. É um verso do canto 11 do Bhagavad. 1.225. No entanto, os objetos de Jnana e Vairagya e outros processos são alcançados somente por Bhakti. Comentário de Diva Goswami. O objetivo do Jnana é a liberação. O objetivo de Vairagya é Jnana. Esses são de fato alcançados somente por Bhakti. 1.2, 252, 253. Assim é dito no Bhagavatam. Tudo que pode ser alcançado pelas atividades frutivas, penitência, conhecimento, desapego, yoga, mística, caridade, deveres religiosos e todos os outros meios de aperfeiçoar a vida, é facilmente alcançado por meu devoto através do serviço amoroso a mim.
Se de alguma forma ou outra meu devoto deseja promoção a planetas celestiais, liberação ou residência em minha morada para serviço, ele facilmente consegue tais bênçãos. Chamado Bhagavad Canto 11. Né? Comentário de Goswami, Taraya Shreyobihi, por outros processos que visam um objeto mais elevado, significa por Bhakti misturado com desejo, salok, etc. Bom, se a pessoa deseja coisas que são úteis para servir em devoção, né? Exemplos são Chitraketu desfrutando com o seu avião dado pelo Senhor, Sukadeva desejando rejeitar Maya e Pralada desejando viver perto do Senhor assim. É dito no 6º canto, este é o verso aí. Chitraketu desfrutou a vida com as mulheres de Vidyadhara, louca, cantando as glórias do Senhor Supremo, Hari. No Brahma Vaivarta Purana, Shukadeva Goswami ora o Senhor, ó Madhava, sua Maya como correntes prendendo todo o universo. É muito difícil superar por todos os seres. Se essa Maya não me prender, eu desistirei deste útero e entrarei no mundo agora mesmo. Você é a garantia constante para isso. Por favor, me diga. O 7º canto, Pralada diz: ó objeto mais desejável, que é gentil com as almas caídas, fui colocado na associação de demônios como resultado de minhas atividades e, portanto, tenho muito medo de minha condição de vida neste mundo material. Quando chegará o momento em que você me chamará ao abrigo dos seus pés de lótus, que são o objetivo final da libertação da vida condicionada, chamado Vanta, canto 7. Né? Tenho medo do terrível sofrimento da roda do Sansara, porque é difícil suportar. Eu fui lançado para Nitarra aos demônios devoradores. O objeto mais desejável, o Satama, estando satisfeito comigo, quando você me chamará para a posição eterna aos seus pés de lótus. Para Vaikunta, pergunta. 1.2254. Se uma pessoa tem um gosto de adorar o Senhor, mesmo que tenha fortes atrações materiais, essas atrações serão em grande parte destruídas durante o sadhana, sem recorrer a Vairagya. Comentário de Goswami, anteriormente o Vairagya foi condenado no início do pacto porque faz com que o coração se torne duro. No entanto, se Vairagya for proibido, a pessoa que pratica Bhakti ficará cheia de desejos materiais. E ter tais desejos é contra as escrituras, por isso se diz. A pessoa absorta no prazer material está longe de estar absorta em Krishna, como uma pessoa indo para o leste pode pegar o objeto se movendo para o oeste. Para responder a esse dilema, o autor fornece esse verso: ter gosto por Bhakti destruirá o apego aos objetos materiais. Assim, a dureza do coração causada pela prática de Vairagya não ocorrerá e, mesmo assim, o desapego se manifestará. No estado de Ruti, o gosto por Bhakti, a atração material será destruída em sua maior parte. O significado é que ela será completamente destruída com o amadurecimento de Bhakti. Não é mencionado, mas é entendido a partir dessa declaração que o gosto por Bhakti não apenas produz Vairagya, mas também Jnana. Ao prestar serviço devocional, a personalidade de Deus, Sri Krishna, a pessoa imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo, chamado Bhagavad Canto 1. Né? Jnana Haitukan significa conhecimento sem motivação material, sem desejo de libertação. 1.255 diz que o Vairagya daquela pessoa que emprega objetos adequados para o desenvolvimento devocional, permanecendo desapegado deles, é adequado para o Bhakti. Os objetos devem ser persistentemente relacionados a Krishna. Comentário de Goswami. Com esse verso, o autor mostra o tipo de Vairagya que é adequado para entrar em Bhakti, que foi mencionado anteriormente. O Vairagya da pessoa que emprega objetos materiais somente na medida em que eles são favoráveis ao seu desenvolvimento devocional. Estando desapegado do prazer material, é adequado para o Bhakti. Nisso deve haver persistência em relacionar os objetos com Krishna. 1.2256, a rejeição de coisas relacionadas ao Senhor por pessoas que desejam
A liberação que pensam que essas coisas são simplesmente objetos materiais é chamada vairagya inútil. Deve-se também entender que tipo de vairagya é inadequado ou inútil, falgu. Para Bhakti, o autor assim fala de vairagya daqueles que se opõem ao Senhor. Termina em ofensa. Hari Sambandhi Vastu, útil ao serviço do Senhor, refere-se a coisas como os restos comidos do Senhor. A rejeição de objetos relacionados ao Senhor é de dois tipos: não pedir aqueles objetos relacionados ao Senhor e rejeitá-los quando oferecidos. Deve-se entender que o segundo tipo de rejeição se torna uma ofensa. Isso é afirmado no Vishnu Jamala. Ele está falando, né? O Vaishnava nunca deve recusar a prachada de Vishnu, citado no Haribhakti-rasa. 1.257, 258, os deveres diários, os periódicos do Varnashram, o aspecto pessoal de Gyana, as porções obstrutivas de Karma e Gyana já foram rejeitados como angas. De Bhakti, usado a definição declarada da Uttama Bhakti, obtida através das escrituras de Bhakti, no entanto, para esclarecer o ponto, tipo falso de Vairagya, porção obstrutiva, foi normalmente rejeitado como uma anga do Bhakti. Comentário de divulgação. Os dois versos estão gramaticalmente conectados. Bhaktir Adhikritasya significa contido dentro da jurisdição das escrituras do Bhakti, dentro de Vairagya. Aquela parte que é inútil, falgo, foi rejeitada como uma anga. Comentário de Vishwanatha Chakravartakura. Os dois versos 257 e 258 estão conectados ao usar a definição de Bhakti puro, Gyana Karmanyana Vritam, mencionado neste livro. Karma com seus deveres diários e ocasionais, Gyana com impersonalismo, já foram rejeitados como angas do Bhakti. Essa definição foi obtida das escrituras sobre Bhakti. Novamente, para tornar claro o ponto sobre Bhakti puro, a outra rejeição, desta vez, o falgu vairagya. Aquele Bhakti que é realizada pela dependência da riqueza, é o verso 1.2, 259. Seguidores ou outros objetos não pode ser considerado como uma anga de Uttama Bhakti, porque destrói a natureza pura daquele Bhakti. Está situado longe de Uttama Bhakti. Comentário de Yoga Swami. Na frase Gyana Karmanyana Vritam, não coberta por Gyana Karma outras coisas inclui a frouxidão na execução de Bhakti. Bhakti realizado através da riqueza e seguidores indica essa negligência ou desatenção. Tal execução não pode ser aceita como uma anga de Uttama Bhakti. Comentário de Vishwanath Chakravartakura. Entre os angas de Bhakti, a riqueza e os outros itens geralmente não são necessários para ouvir e cantar. A excelência de Bhakti é destruída quando depende da riqueza e seguidores. Por exemplo, a duração da deidade, uma pessoa pode sentir que não pode realizar todos os serviços para a deidade de uma só vez e, portanto, depender de seguidores. No entanto, esse perigo não está presente em todas as angas do Bhakti. 1.2260, a discriminação e outras qualidades materiais não podem ser considerados como angas de Uttama Bhakti, uma vez que por conta própria eles se abrigam na excelente condição das pessoas que praticaram Uttama Bhakti. Comentário de Vishwanath Chakravartakura. O discernimento e outras qualidades se abrigam na excelente condição dos devotos, assim a discriminação e outras qualidades, né, não devem ser consideradas angas. Regras 1.2.261 regras básicas de conduta de amarrar, regras de limpeza e outras ações aparecem automaticamente naqueles que são extremamente dedicados a Krishna. Assim, eles não são incluídos como angas do Bhakti. Comentário de Goswami. Ao afirmar que Jami e Soucha aparecem automaticamente no devoto, o autor os rejeita como angas do Bhakti, ações que produzem Bhakti. As qualidades listadas terminam no verso 263. As regras de condutas de amarrar são as seguintes: não violência, veracidade, não cobiçar ou roubar a propriedade de outros, desapego, humildade, liberdade de liberdade de possessividade, confiança nos princípios da religião,
Celibato, silêncio, firmeza, perdão, destemor são os 11 princípios disciplinares primários, chamado Bhagavad Canto 11. Então, a continuação da aula. Os passatempos de Siddhanta, né? Os passatempos de Krishna são tão maravilhosos e cativantes que até o piscar de olhos é um grande incômodo, porque é um momento de privação da visão desses passatempos. Assim falam aqui as pessoas que estão vivendo nesses passatempos. Canção Prabhati Gita, composta por Bhaktivinoda Thakur, era uma das canções preferidas de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Siddhar Maharaj cantava essa canção no Mangalarti todos os dias. Se você se aproxima da natureza com o intuito de explorá-la e não com uma atitude de entrega, você acaba desenvolvendo um sentimento muito ateísta, um sentimento de anátema. Porém, se você é agradecido, se você se subordina à natureza, você consegue entender e realizar o conceito de Atma. Quando algum momento da o Lila de Krishna inspira em outro universo, se dá a continuação do Lila. Deveríamos saber que o dentro dos nomes do Senhor está a sua forma e sua Lila. Às vezes na pregação nem sempre ficamos na linha de frente, é como em uma guerra, nem todos pegam nas armas, absorvendo em armas, alguns vão cozinhar, outros serão médicos, outros vão abrir trincheiras, etc. Na pregação a pessoa também pode realizar serviço de base, atuar nos bastidores, e isso é muito importante. Se não houvesse os bastidores, a pregação não existiria. Podemos entender que Duryodhana representa o princípio do Guru Dhruva ou Kalitira. Quando pensamos em Nama Kirtana, Lila Kirtana, e comparamos dois, vemos que Lila Kirtana é para as pessoas mais elevadas e qualificadas, porém entendemos que através do Nama Kirtana está se fazendo Lila Kirtana. Isso ocorre porque os lilas são contidos dentro do nome. Muitas vezes somos impedidos de meditar nos lilas que estão contidos nas canções, então por que meditar nos nomes das canções? Automaticamente você meditará no lila. Krishna está ensinando a Arjuna, mas na verdade ele quer nos ensinar. A Arjuna não precisa dessas instruções, pois ele é um associado de Krishna e, portanto, já possui todo o conhecimento. Krishna não interfere no karma dos não devotos, no entanto, ele interfere no karma dos seus devotos. Ele diz no Gita: eu sou igual para com todos os seres, não há ninguém odioso e querido para mim, mas aqueles que me adoram com devoção e estão em mim, eu também estou neles. Quando ele diz que é igual para com todos, ele quer dizer aos não devotos. Ele mesmo fez mais tarde que se cuida. Ele mesmo diz mais tarde que cuida dos seus devotos. Portanto, os devotos não podem ser incluídos no que ele chama de todos. Quando você executa bhajana, que na maioria dos casos é cantar mais votos de japa, então os anartas começam a sair. Quando você quer limpar uma panela, você joga água nela e esfrega em seguida, toda a sujeira estará grudada no fundo. A sujeira grudada no fundo desaparece, né? Isso ocorre nos estágios iniciais do Bhakti, que chamamos de inesperado, e ruim é realmente esperado e bom. Se você continuar com fé, gradualmente os anartas ou coisas indesejadas e ruins começarão a desaparecer, mas se você não tiver fé, ficará com medo e interromperá essas atividades. A fé é muito importante para transcender os anartas e progredir em Bhakti. Krishnadas Kaviraj Goswami enfatizou um ponto muito importante no Chaitanya Charitamrita, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Esse é um verso chamado Bhagavad que corrobora que Krishna é a suprema personalidade de Deus.
Qualquer desejo deste conceito para Krishnadas era inadmissível, por isso ele rejeita os filhos de Advaitacharya que não aceitaram Mahaprabhu e pensavam que ainda era a fonte de Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Goswami não pertencia a uma família bramínica, ele havia recebido a Govardhana Shila de Mahaprabhu para que ele pudesse adorá-la. Porém, ele foi muito criticado pelos brahmanas que falavam: ele não tem qualificação para adorar a Chaitanya Shila, por isso ele tem que adorar essa pedrinha aí. Raghunath Goswami tinha recebido as instruções de Mahaprabhu para adorar Govardhana Shila com água e tulasi, porém na verdade ele estava banhando a sua Shila com suas lágrimas. Se diz que ele usava Govardhana Shila no pescoço e suas lágrimas a banhava. Segundo Vilasa, texto 110, o perspectivo candidato para a iniciação deveria observar jejum até o dia da iniciação e depois completar seus deveres matinais. Deveria vestir um dhoti e um chadar e se decorar com guirlanda de flores. E então satisfazer os brahmanas que estão assistindo à prática de sacrifício ao dar a eles vacas, terras, roupas e integridade. 99, Harinama, Harinama, Harinama Kevalam. O 103, Ishvara Parama Krishna, Sakchidana Vigraha. E o 63, Taramalis, não, Tate Krishna Bhaje Kari Gurura Sevana, Maya Jalachitepoi Krishnera Charana. E o verso estudado é Bhaktya, é pelo serviço devocional puro, man, a mim, abhyananti, a pessoa deve se conhecer, javam, tanto quanto, cha, o que? Tanto quanto. O glossário, adoksha, a prakriti. O glossário, muito só. A Doksha Prakrita, passatempos de Cristo que estão além dos limites da inteligência. E o filosofando? A gente está lá no filosofando. Bom, a vida não é uma... Filosofando, a vida não é uma corrida em linha reta. Quando se começa a correr na direção errada, quanto mais rápido for o corredor, mais longe ele ficará do ponto de chegada.